Eu lembro o dia 7, então. 7 tem aula. Ou melhor, talvez seja melhor lembrar hoje, né? Eu marco o horário na próxima aula, tá? Eu mudei para dia 14? Então... Então desconsiderem isso aí. Eu já não me lembrava mais que de... Tá bom, então esquece. Dia 14, então, né? Ok. Então tá bom, então vamos continuar falando um pouquinho mais de espaço de curvatura constante. Então, na aula passada, a gente classificou os espaços de curvatura constante, seccional constante, né? Completos e simplesmente conexos. Existe uma outra maneira de escrever essa classificação, que é o seguinte teorema, né? Ou melhor, deixa eu fazer uma observação aqui. Se a gente tem, então, um recobrimento, uma aplicação de recobrimento, π de m barra em m, né? Então, e você tem uma métrica na M, né? E a M vem com uma métrica riemanniana. Então, é claro que você sempre pode fazer o pullback da métrica pelo recobrimento. E com isso o recobrimento fica uma isometria, né? Você pode, então, definir a métrica G barra como sendo o pullback da métrica G. Com isso, então, π fica sendo uma isometria local. E aí acontece, nesse caso, que uma variedade vai ser completa somente se a outra for completa. Então, a observação aqui é que a variedade de baixo é completa se somente se a de cima também é completa. Isso é simplesmente porque, como a π é uma isometria local, o levantamento de uma geodésica é uma geodésica em cima, né? Então, se as geodésicas em cima estão definidas para todo T, as geodésicas de baixo são as projeções, vão também estar definidas para todo tempo. Por outro lado, se as geodésicas de baixo estão definidas para todo tempo, as de cima são obtidas pelo levantamento, também vão estar definidas para todo tempo. Tá? Então, uma é completa somente se a outra é completa. Portanto, você pode enunciar o seguinte teorema, simplesmente uma outra maneira de escrever o teorema que eu falei na aula passada, que se você tem uma variedade completa com curvatura seccional constante, curvatura seccional constante, e por questões de normalização, você pode supor que é 1, 0 ou menos 1. Então, o recobrimento universal da variedade, recobrimento universal. Universal significa que ele é o recobrimento simplesmente conexo, né? É isométrico com a métrica dada pelo recobrimento, que é a métrica dada pelo pullback, com a métrica do recobrimento. Há aqueles três casos, né? Vai ser a esfera com a métrica canônica, se o K for 1. Vai ser o Rn com a métrica canônica, se o K for 0. E vai ser o espaço hiperbólico com a métrica canônica, se o K for menos 1. Todos aqui com as métricas canônicas.
certo? Então, esse é o conteúdo do teorema. O recobrimento universal, como ele é simplesmente conexo, e como ele vai ser completo por causa dessa observação, ele vai ser pelo teorema da aula passada, teorema do Cartan seguido do argumento de colagem, né? Aquele argumento abstrato que eu expliquei aqui na aula passada. Vai existir uma isometria global entre o recobrimento universal e um desses três espaços. Ok? Então, eu tinha colocado em algum momento o problema aqui, né? De saber se toda variedade, digamos, compacta, admite uma métrica de curvatura seccional constante. Esse teorema já nos diz que o recobrimento universal tem que ser bastante especial, né? Tem que ser um desses três exemplos. Então, eu pergunto a vocês, me dê então um exemplo de uma variedade compacta que não tenha métrica de curvatura seccional constante. Eu já mencionei aqui também que em dimensão 2, pelo teorema da uniformização, toda variedade de dimensão 2 tem pelo menos uma métrica de curvatura constante. Alguém sabe dar um exemplo aí e justificar por quê? Não, o que eu quero é um exemplo. Eu quero um exemplo de uma variedade, né, topológica aqui, que não tem nenhuma, né? Não tem métrica de curvatura seccional constante. Compacta. Qual o exemplo que você está propondo? Sim, então vamos simplificar, né? Dimensão 3, não precisa ir direto para a dimensão alta, né? Dimensão 3 que você está propondo seria o quê? Não, dimensão 3, digamos, total, né? Não. S1 pelo toro, não. Isso aqui é ainda um toro. Isso aqui tem métrica de curvatura constante, que é a métrica flat, né? Mas pode fazer uma variante disso daqui, né? Que foi o que você tinha proposto originalmente. S2 vezes S1, né? Então você bota aqui o S2 vezes S1. É um exemplo de uma variedade já em dimensão 3, não precisa subir muito a dimensão, que não tem nenhuma métrica de curvatura seccional constante. Isso por quê? Por quê? E não é nenhum dos outros em que sentido? Quer dizer, a ideia é apelar para a topologia, né? Ou seja, esse cara aqui a gente sabe que... Isso. O recobrimento universal dessa variedade vai ser, como o S2 já é simplesmente conexo, fica o S2 vezes o recobrimento do círculo, que é a reta. E a observação é que essa variedade aqui não é diffeomorfa nenhuma dessas. Tá? Se vocês pensarem um pouquinho, né, o Rn e o espaço hiperbólico são diffeomorfos. Né, porque um dos modelos do espaço hiperbólico é uma bola, né? Você pode inflar a bola e fica com o Rn inteiro. Então, do ponto de vista topológico, a gente só tem a esfera ou o Rn. Né? Isso aqui não é homeomorfo a nenhum deles. Certo? Por isso o M é o S2 vezes R e não é diffeomorfo a S3 ou R3. E aqui a observação é que o Rn é diffeomorfo espaço hiperbólico. Ao Rn, né?
Ok, então aí já está um exemplo, né, de uma variedade compacta de dimensão 3 que não tem métrica de curvatura seccional constante. Então isso justifica aquela ideia de que procurar por métricas de curvatura seccional constante é muito difícil. Essas são métricas muito especiais que só vão existir se a variedade for especial, né? Mas então eu poderia só relaxar um pouquinho essa condição, né, e perguntar se ela tem métrica de curvatura de Hit constante. E aí? Qual é a resposta? As métricas que eu chamei de Einstein aqui, né? Uma métrica de Einstein se ela tem uma curvatura de Hit constante. Então, eu estou perguntando aqui se... Pergunta... Se esse 2 vezes círculo tem alguma métrica de Einstein, né? Que são métricas em que o Hit de um vetor é sempre igual. Se ele tem norma 1, é sempre igual a uma constante, né? Mas como isso é uma forma quadrática, você tem que acrescentar a norma do V ao quadrado. Qual é a resposta? Esse tipo de questão vem naquela história que os geômetras são obcecados por isso, né, de você tentar encontrar a melhor métrica do espaço, né? Dada uma variedade, você quer saber qual é a melhor geometria que ele admite. Qual é a resposta aqui? Bom, a resposta aqui é não. E a justificativa é um exercício que eu passei para vocês, né? Eu passei para vocês esse exercício de que em dimensão 3, a curvatura inteira é determinada pela curvatura de Hit. Então, se o Hit fosse constante, a curvatura inteira seria uma curvatura de uma coisa com curvatura seccional constante. Certo? Não, pois... em dimensão 3, né, o Hit constante, ou melhor, Einstein implica curvatura seccional constante. Certo? Então, também, nesse caso, quer dizer, a pergunta era meio que só um truque aí, né? Só observar que também não tem métrica de Einstein, porque são a mesma coisa em dimensão 3. A partir de dimensão 4, não. Aí a classe das variedades de Einstein é bem maior. Então, só mencionar aqui, só para vocês ficarem sabendo, tem um problema em aberto, que é saber... Problema em aberto. Mas a gente já viu que ter métrica de curvatura seccional constante é uma condição muito forte, né? Então, o natural é procurar por métricas de Einstein. Como? Não são. Não, é isso que eu falei. Não, na verdade, não só a métrica canônica não é, como não tem nenhuma métrica de Einstein. O produto de Einstein-Einstein só se a constante for a mesma dos produtos. O S2 é Einstein com constante, sei lá, 1. O S1 é Einstein com constante 0. A curvatura do... Essa é uma pergunta que vocês têm que saber responder, né? Qual é a curvatura do círculo? Você sabe fazer essa pergunta aí? Então, deixa eu, antes de colocar aqui... se eu tenho com um círculo e tenho uma métrica G, que eu coloco no círculo, o que é isso aqui? Descrever isso geometricamente. Colocando de outra maneira, você sabe quantos exemplos tem, né? Ou seja, como é que são... O que é que você pode falar sobre métricas do círculo?
curvatura é zero. Como é que você prova isso? Eu sou curvatura, tem essa simetria, ele só tem sempre uma direção. Uhum. Então vai ser sempre zero. Curvatura vai ser sempre zero, quer dizer, uma maneira de mostrar o que ele acabou de falar, porque quando você aplica a curvatura, a curvatura é um objeto assim, né? Mas se a sua variedade tem uma dimensão só, sempre vai ter uma repetição aqui. Módulo uma constante. Então, lembra que esse cara aqui era antissimétrico? Né? Então, a curvatura tem que ser sempre zero. Né? Porque quando você tem uma repetição, dá zero. Né? Então, curvatura é zero. Mas, então, quais são os exemplos, então? Como é que você descreve? Quantas métricas o círculo tem, módulo isometrias, né? O comprimento universal vai ser o R. Uhum. Se você fizer métrica, vai ter que ser a métrica canônica de R. Não, mas Sim. você pode multiplicar com uma função maior que zero, não a métrica normal, e essa seria... Sim. Então, a minha pergunta é quantos exemplos tem, né? Você consegue me dar todos os exemplos, né? Módulo isometrias. Módulo isometrias. Ou seja, a minha afirmação é que só existe um invariante. Só uma coisa que você precisa saber para determinar um número que você precisa saber para determinar essa variedade, módulo isometrias. Que número é esse? O que eu estou dizendo é que em dimensão 1, compacta, a coisa é meio trivial, tá? Lembra que a gente está falando de geometria riemanniana, ou seja, essa métrica é uma métrica intrínseca, né? Não pensem em círculos no R2, que não é disso que eu estou falando. Estou falando sobre a geometria intrínseca do círculo. E eu afirmo que ela fica determinada por um número. Mas isso aí não é bem definido módulo de femorfismos. Isso aí não é um invariante geométrico. Né? Se você escreve uma parametrização diferente, a norma, o vetor vai ser representado de maneira diferente. Mas como é que você compara? Você tem duas métricas, você vai comparar como isso aqui? Entendeu? Essa tem um jeito de assumir assim, leva um vetor, é o mesmo vetor. Sim, mas como é que você mostra que se esse valor dá diferente, não tem nenhuma isometria que manda aqui? A isometria poderia mandar o ponto em outro ponto. Eu acho que é a longitude da... Sim, o comprimento do círculo. O único invariante de uma métrica intrínseca no círculo é o comprimento. Por quê? Como é que você prova isso? Então, isso aqui fica determinado pelo comprimento, né? Fica determinado pelo comprimento. Como é que prova isso? Como? Mostra que uma parametrização Isso. tem uma simetria, então... Você pega uma parametrização que seja, digamos, por comprimento de arco. Né? Se você tenta pegar uma parametrização desse cara por comprimento de arco, né? A única coisa que vai variar aí é o tamanho do círculo onde você vai definir. Certo? Ou seja, o que eu estou pensando é o seguinte: se você tem o seu círculo com a sua métrica G, né? E por outro lado, aqui no plano, você tem uma realização canônica do círculo com um certo raio R, né? Comprimento 2πr. Comprimento 2πr aqui, né? Então vai existir uma isometria, se somente se esse foi exatamente o comprimento do círculo, porque você vai conseguir dar a isometria, né? A isometria vai ser a parametrização por comprimento de arco. Certo? Então, na verdade, a resposta é: isso fica determinado pelo comprimento e a geometria tem que ser essa aqui, de um círculo. Tá? Não tem muita graça, né? Quer dizer, a geometria é trivial localmente e globalmente fica determinado só pelo comprimento. Em particular, a curvatura é zero. Uma outra maneira de ver que a curvatura é zero é observar que se você tem aqui a sua métrica G, né? Se você parametriza isso por comprimento de arco,
isso aqui é uma isometria entre a sua métrica G aqui e a métrica euclidiana de um intervalo. E a métrica euclidiana a gente sabe que tem curvatura zero. Certo? Uma outra maneira de ver que, como a curvatura é invariante por isometrias, né? Então a curvatura intrínseca de qualquer círculo é zero. Para R todos são os Sim, mesmos. se você dá o mesmo comprimento, quaisquer dois círculos, você encontra uma isometria entre os dois. Não, para R? Sim, a variedade de dimensão. Sim, para R só tem uma. Para R só tem uma. Que até segue disso daqui, né? Porque o R é simplesmente conexo. Se tem curvatura zero, a gente já provou que teria que ser a reta, né? Ok. Mas, enfim, o problema que eu queria só mencionar que está em aberto é você mostrar que toda variedade compacta, N maior ou igual a 5, admite métrica de Einstein. Em dimensão 4, o pessoal conhece algumas obstruções, né, que dizem que tal e tal variedade não tem métrica de Einstein. Mas em dimensão maior ou igual a 5, a princípio, poderia ser que todas tivessem, ninguém sabe se é verdade ou não. Ok? Em dimensão 3, a gente viu que tem um exemplo fácil que não dá, né? Ok. Alguma pergunta aí? Muito bem, então o teorema diz que o recobrimento universal tem que ser isométrico a um desses três exemplos, né? Mas, por outro lado, o que eu vou observar agora é que você pode recuperar a variedade original tomando um quociente do recobrimento universal, pelo grupo das transformações do recobrimento. Então, deixa eu só fazer algumas observações. Isso tem a ver com a definição de ações de grupos, né? Ação de grupos. Então, imagine que G é um certo grupo, que M é uma certa variedade. Então, uma ação do grupo em M, né? Então, a definição aqui. Uma ação de G em M é uma aplicação digamos, φ do produto cartesiano de G por M, que faz o seguinte, né? Uma aplicação tal que... Então, como é que é? Aqui, o elemento neutro age como uma identidade, né? Isso aqui pode ser representado assim, tá? Φ de Gx é igual a Gx. Só uma maneira de escrever a aplicação. Então, a identidade age trivialmente para todo x. E você pede que ela respeite aí a multiplicação, né? Ou seja, o φ de, como é que é? G1 vezes G2 aplicado a x. Isso aqui consiste em primeiro aplicar o G2. É uma ação à esquerda, na verdade. Você poderia definir a ação direita também. Certo? Ou na notação que você tem que G1, G2 aplicado a x, né? É o G2 aplicado a x. Isso me dá um ponto da variedade, depois eu aplico o G1. Certo? Isso aqui para todo G1 e G2 no grupo e x na variedade. Então, isso é uma ação de um grupo, né? Observem que eu posso definir
uma aplicação φg, que vai da variedade na variedade, que é simplesmente dada por, pega um ponto e multiplica esse ponto por g. A ideia é que você pensa em cada elemento do grupo como agindo como uma transformação na sua variedade, né? E isso tem que respeitar a lei da composição, ou seja, o produto do grupo tem que ser levado na composição de aplicações. Então, a observação é que esses caras são sempre difeomorfismos, né? Eu tenho que acrescentar isso aí, né? Tem que ser diferenciado, né? Certo. Ou seja, a terceira condição é que exatamente pedir que esses caras sejam diferenciados, né? G é diferenciado. Então, em particular, você sabe que o φg composto com φg a menos 1, isso aqui tem que ser o φ do produto. Isso aqui é o φ da identidade, mas o φ da identidade é a própria identidade. Ou seja, essa transformação diferenciável tem uma inversa e a inversa é dada pela ação, a ação do inverso. Então, em particular, todos esses caras são difeomorfismos. Certo? Em particular. Difeomorfismo para todo G. E aí, só introduzir aqui algumas terminologias. Você diz que a ação é livre se ela não tem pontos fixos, ou seja, se a única transformação que pode ter pontos fixos é a identidade. Ela é livre se toda vez que você tiver φg de x igual a x, né, para algum então G tem que ser identidade. Você diz que, por outro lado, você diz que a ação é transitiva. Deixa eu primeiro definir o que é a órbita, né? Dada uma ação, a órbita de um ponto, denotada assim, é simplesmente o conjunto de todas as imagens do ponto pelas transformações do grupo. E você diz que a ação é transitiva se ela só admite uma órbita, ou seja, se dados dois pontos quaisquer, existe uma transformação do grupo que manda um no outro. Se dados todos x, y e m, existe um G no grupo. Tá ok. O gx é igual a y. Ok, então essas são definições básicas. O espaço das órbitas, né? É o chamado quociente. O quociente aqui. Que é denotado assim. É simplesmente o conjunto de todas as órbitas. Ou seja, um elemento aqui é uma órbita, né? Se você quiser, você está passando o quociente da sua variedade por uma relação de equivalência. Relação de equivalência sendo essa de que dois pontos são equivalentes se um pode ser obtido a partir do outro por uma transformação do grupo. O que mais eu posso definir? E, finalmente, você está interessado em situações em que esse quociente é, em si, uma variedade e uma situação em que isso aparece é quando a ação é chamada totalmente descontínua, né? Deixa eu dar a definição aqui. Você diz que uma ação φ de G em M é totalmente descontínua. Depois eu vou mencionar alguns exemplos aqui. Se é totalmente descontínua se para todo ponto na variedade existe uma vizinhança pequena desse ponto que é deslocada por todas as transformações do grupo, exceto, claro, a identidade.
para todo x existe uma vizinhança U de x, tal que essa vizinhança é deslocada, ou seja, a imagem da vizinhança por uma transformação do grupo é sempre disjunta da vizinhança original para todo elemento do grupo diferente da identidade. Quando isso acontece, isso implica que o quociente... Estou só lembrando aqui, isso tudo está no capítulo 0 do Manfredo, né? Para quem não viu, dá uma olhada lá. Isso implica que o quociente tem uma única estrutura de variedade, de tal maneira que o quociente é um a aplicação projeção é um difeomorfismo local. É dif local. Então aqui a gente está no contexto das variedades diferenciáveis. Mas para a gente, né, é interessante estudar ações que agem por isometrias. Ou seja, as transformações do grupo vão ser isometrias de uma certa métrica riemanniana na M. Quando isso acontece, você vai poder definir uma única métrica embaixo, no quociente, de tal maneira que essa projeção agora vai ser não só um diff local, mas também uma isometria local. Isso é feito da maneira mais natural possível, não? Da única maneira possível. Ok. O que é que eu quero falar agora? Eu só estou lembrando essa anotação aqui para Ok, então essa observação, né, de que se a M, por acaso, vem com uma métrica riemanniana, né, se a M agora é uma variedade riemanniana, e se o grupo G é um subgrupo do grupo das isometrias, né, isso aqui é simplesmente o conjunto de todas as isometrias da variedade riemanniana. Isometria. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que toda aplicação φg, né, vai ser uma isometria da variedade. Então, o que acontece é que, nesse caso, a métrica desce. Né? Então, você tem uma situação assim, que você tem a variedade inicial, que tem uma métrica riemanniana, tem a projeção π. Isso aqui é a projeção canônica. Né? Ela pega um ponto x na variedade e manda na classe de equivalência de x, que é a sua órbita. Então, quando você tem uma situação assim, aqui está o quociente. Então, se as transformações em cima preservam a métrica G, então existe uma métrica embaixo que torna essa π uma isometria local. Então, existe uma única métrica aqui embaixo. Sei lá. Vou chamar isso aqui de G, métrica riemanniana. No quociente, tal que a projeção agora indo da M com a métrica em cima, no quociente, é uma isometria local. Certo? E aí a definição, como eu falei, vai ser a mais natural possível, né? Porque você já sabe que a π é um diff local, né?
Então, se você faz um desenho aqui do quociente, pega um ponto aqui embaixo, sei lá, x no quociente, então tem uma vizinhança, você pega um vetor tangente aqui, você quer definir a métrica, o que você faz é você olha para um ponto em cima que é projetado nele, né? X-til na M, e aí pega um vetor V-til que é projetado pela derivada da π no V. E aí você define a métrica no ponto X aplicada ao vetor V como sendo a métrica de cima, que era G barra, né? Deveria ter usado a notação barra, então, sei lá. Ser mais coerente. A métrica G barra no ponto X barra aplicado ao V barra, V barra. E aí o que você precisa mostrar é que essa definição não depende do ponto que você escolheu, né? Você poderia ter um outro ponto aqui, y barra, um outro vetor, né? Tem que mostrar que a norma é igual, mas isso é simples porque basta mostrar que um está relacionado com o outro exatamente por uma transformação do grupo. E as transformações do grupo preservam, por hipótese, né, a métrica de cima. Tá? Então, as definições são as mais naturais possíveis. Então, toda vez que uma ação é dada por isometrias, a métrica desce para o quociente. Então, vamos ver alguns exemplos. Deixa eu ver se eu só esqueci de falar alguma coisa. Ok. Nesse caso aqui, existe uma coisa chamada que é o grupo dos automorfismos do recobrimento, né? Nesse caso aqui é o próprio... Aqui eu chamei de gama, né? Era G, né? Outra coisa que dá para provar é que... Estou assumindo aqui algum conhecimento de espaços de recobrimento, né? Que o grupo dos automorfismos de recobrimento desse cara, dessa π, é exatamente o G, né? Certo. Quer dizer, como é que é? Você disse que uma φ ou uma F está no automorfismo se ela manda fibra em fibra, né? Como é que eu defino isso? Tem uma composição certa aqui, né? Como é que é? Você tem que me ajudar aí para... π composto com F igual a π, né? Isso. Preserva a fibra. Ok, então nesse caso é o próprio grupo G, né? Eu já tinha observado aqui que essa métrica embaixo vai ser completa se somente se a métrica de cima é completa. Simplesmente porque isso é um exemplo de recobrimento. Se encaixa no que eu tinha falado no início da aula. Então, a M com a métrica G barra é completa. Se, somente se, quociente com a métrica G é completa. No fundo, depois que a métrica desce, né, o que você prova é que a métrica de cima é simplesmente o pullback da métrica de baixo. Então, você volta para a situação que eu tinha colocado no início da aula. Então, deixa eu ver só falar de alguns exemplos aí para a gente relacionar isso com curvatura constante. Então, por que essas observações são importantes, né? Elas são importantes porque elas permitem... O que a gente classificou aqui foi os chamados... As formas espaciais simplesmente conexas. Nós mostramos que só tem o espaço euclidiano, o hiperbólico e a esfera. Mas essas são simplesmente conexas, né? Então, a pergunta é o que você pode falar sobre uma variedade geral, não necessariamente simplesmente conexa, que tem a propriedade de ser completa e de ter curvatura seccional constante. Zero menos 1. Certo? O que você pode falar sobre uma variedade dessas?
Bom, o que você faz é recorre para o recobrimento universal. Essa é a pergunta aqui, né? Então, o que você faz é você tem a sua variedade embaixo, né? M com a métrica G, olha para o recobrimento universal, universal e toma o pullback da métrica. Chama de GTIL aqui, então. Não sei se eu estou repetindo alguma coisa, mas acho que não. Mais ou menos, né? Você toma o pullback aqui. O que acontece é que esse cara vai ser uma isometria local, né? Portanto, essa métrica GTIL também vai ter curvatura seccional constante. Até aqui eu estou repetindo o que eu já tinha feito. Certo? Mas aí o que você pode fazer agora é olhar para o grupo dos automorfismos de recobrimento desse recobrimento aqui. Você chama ele de, sei lá, de G, o grupo dos automorfismos desse cara, né? Do π. E a observação agora é que cada automorfismo do recobrimento vai ser uma isometria da métrica de cima. Então, a observação é que o G está contido no grupo de isometrias da M-til-G-til. Certo? Então, você também pode tomar o quociente da M-til, né, pela ação do grupo. Certo? E essa métrica também vai descer, né? Por causa dessa observação. Ela vai descer para cá. Sei lá. E aí, só o que eu queria comentar é que esses dois caras aqui são isométricos. Certo? Existe uma isometria que vai daqui para cá. Como é que a gente faz a isometria? A isometria é da maneira óbvia também, né? Quer dizer, você pega um ponto aqui, pega um ponto na fibra e joga ele lá embaixo. Mas aí você tem que mostrar que isso não depende do ponto da fibra que você pegou, né? Mas acontece que dois pontos da mesma fibra, um é obtido através do outro por uma transformação do grupo. Então significa que eles estão na mesma órbita, ou seja, significa que a projeção deles aqui embaixo dá a mesma coisa. Então essa aplicação fica bem definida e é fácil mostrar que ela é uma isometria. Porque as métricas são todas dadas da maneira mais natural possível. Então, a moral da história é que toda variedade completa de curvatura seccional constante K, né, ela é isométrica a um quociente de uma daquelas três que eu coloquei no início, que é o Rn, o espaço hiperbólico, ou a esfera. Ou seja, no fundo, você reduz o problema de classificar as formas espaciais. Forma espacial significa isso aqui, né? Há um problema algébrico, que é um problema de saber quais são os possíveis grupos. Quais são os possíveis grupos de isometrias que geram essas variedades. Então, no fundo, o que eu mostrei foi o seguinte. Você tem a variedade completa. Vamos abreviar assim. Vou pedir que a curvatura seccional de qualquer plano seja igual a K. Para todo plano. Então, essa variedade é isométrica a um quociente das variedades da esfera, né, do Rn ou do espaço hiperbólico, novamente munidos das métricas canônicas, por um grupo que age de maneira totalmente descontínua. Um grupo que age de maneira totalmente descontínua.
onde aqui esses caras estão todos com a métrica canônica. Eu não falei aqui, né? Mas quando você olha para o grupo dos automorfismos de um recobrimento, esse grupo sempre age de maneira totalmente descontínua. Certo? Então, a moral da história, como eu falei, é essa, né? Se você quer classificar as formas espaciais, o que você precisa classificar é os grupos que agem em cada um desses espaços aqui de maneira totalmente descontínua. Isso é um problema algébrico, topológico, mais ou menos. Mais um problema algébrico. Ok. Existe todo um livro, né, que é o livro do Wolff, onde eu acho que ele classifica as que vêm dos quocientes da esfera e do espaço hiperbólico, né, que são as planas e as esféricas. Mas existe todo o mundo das hiperbólicas, né, que é um assunto de interesse corrente hoje em dia, que é estudar os quocientes do espaço hiperbólico. Então, eu vou dar exemplos explícitos desses dois casos aqui, mas dar um exemplo de um quociente do espaço hiperbólico compacto é difícil. Não é tão simples assim. Então, vamos só dar alguns exemplos aqui. Então, vamos lá. Um exemplo que age no RN, por exemplo. Quero dar um exemplo de um quociente no RN. Qual é o grupo que eu pego? Sempre estou escrevendo gama ou G, tá? O mais trivial possível. Zn agindo por translações, né? Você pega o... Então, deixa eu colocar assim. O grupo vai ser o Zn, né? E a ação vai ser a seguinte. Se você pega n números inteiros e aplica a um ponto do espaço, isso vai agir por translações. Então, vou fazer o x1 mais k1, xn mais kn. Esse quociente aqui é um toro flat, ou toro plano. Acho que já talvez tenha sido conteúdo de algum exercício aí, não me lembro mais. Né? Tá, então, é um exemplo de um quociente simples. Tá? Tem outros, mas esse é o mais simples. E um quociente da esfera. Qual que é o mais simples? Qual? Antípodas, né? Porque lembre que a ação, para dar uma variedade, a ação tem que ser totalmente descontínua. Quer dizer, as transformações não triviais têm que deslocar vizinhanças, né? Então, uma natural é pegar... Qual é o grupo nesse caso? É o Z2, né? Concorda, né? Grupo de 2 elementos, né? E a ação aqui é a seguinte, né? O Z2, se eu escrevo o Z2 como... da maneira multiplicativa, como o 1 e o menos 1. O 1 vai agir como uma identidade e o menos 1 vai agir como aplicação antípoda. O menos 1 como elemento do grupo, aplicado a um ponto do espaço, me dá a aplicação antípoda. Esse cara aqui é a aplicação antípoda. Observem que a aplicação antípoda é uma isometria da esfera, com a métrica canônica, né, porque é uma composição de reflexões. Então, isso aqui é uma isometria da esfera, né, com a métrica canônica. Portanto, como eu comentei ali, a métrica desce. Né, a métrica que eu tinha na esfera vai descer para o quociente. E esse quociente aqui é o chamado espaço projetivo real. Né? Espaço projetivo real. Eu estou dando espaço projetivo não só topologicamente, mas estou dando a métrica dele. É a métrica que desce da esfera. Então, cada pedacinho do espaço projetivo vai ser simplesmente um pedacinho da esfera. Né? Só que, globalmente, ele fecha de maneira diferente. Não é fácil imaginar essas coisas, porque... não dá para colocar como uma superfície, né? Mas no R3, por exemplo.
Vamos dar um outro exemplo aí. Então, perguntar, no caso da esfera, vocês conhecem algum outro grupo? Fala de novo? Pegar uma esfera de dimensão ímpar, Uhum. e daí ele no CM, Isso. tem a multiplicação por uma raiz da unidade. Isso. Então, simplificando o seu exemplo, vamos pensar em dimensão 3, mas pode fazer isso em qualquer dimensão ímpar. Como é que é? Você pega aqui em dimensão 3. Esse cara aqui está contido no R4, que você pode identificar naturalmente com C2. E aí eu pego o grupo ZK, né? Digamos assim, onde a ação do grupo é a seguinte. Deixa eu ver como é que eu escrevo isso. Sei lá, se você pega um elemento J aqui do ZK, ele vai agir num ponto do S3, que eu vou escrever na notação complexa, né, como um par de números complexos, multiplicando o Z por uma raiz da unidade, como o Franco falou, né? Então, isso aqui é o 2π, como é que é? JI sobre K, não é isso? Isso aqui. VZ. E aqui o W eu poderia deixar fixo aqui, por exemplo. Certo. Então, isso aqui é novamente um elemento do S3, né? Porque reparem que a multiplicação complexa preserva a norma, né? Então, esse cara aqui vai continuar tendo a mesma norma que o Z, né? Portanto, a norma ao quadrado da primeira entrada mais a norma ao quadrado da segunda entrada vai continuar sendo 1. Isso continua sendo um ponto da esfera. E agora tem uma órbita que tem K elementos, né? Na esfera. Certo. Também são isometrias, né? Porque isso aqui equivale a, se você olha para o R4 como um R2 mais R2, né? O que você está fazendo é fixando um desses fatores e no outro R2 você está rodando ângulo 2π sobre K. Então, isso é uma rotação. Portanto, cada transformação dessa aqui também é uma isometria do S3 com a métrica canônica. Então, a métrica que a gente tinha no S3 desce para a métrica no S3 ZK. Isso é um exemplo de espaço Lenz. Deixa eu ver aqui. Tem que multiplicar o outro aqui também, né? Isso. Mas aí você pega a unidade diferente. Não, um exemplo simples é multiplicando os dois pela mesma coisa, né? Isso, eu estava fazendo errado aqui. Não, você poderia pegar sem multiplicar também. Não, mas aí dá problema aí, né? Dá problema com o que é o ponto fixo, alguma coisa assim, né? Vai ter ponto fixo. Isso, é. Você pode fazer o Z igual a 0 e aí todo W vai ser ponto fixo. Mas o que você pode fazer aqui é introduzir acho que você pode introduzir um L aqui, desde que o L e o K sejam relativamente primos. Aí você novamente tem um grupo aí que também é um exemplo de um lens space, o espaço lenticular, né? Mas reparem que a observação aqui não é só topológica, né? Eu estou dando exemplo de variedades riemannianas com curvatura seccional constante 1, né, que não são a esfera, são obtidas por quociente. E aqui eu posso tomar o K infinitamente grande, né? Quer dizer, arbitrariamente grande. Então, tem uma infinidade de exemplos em dimensão 3 de variedades com curvatura constante 1. Certo? Tem uma infinidade deles. O mesmo tipo de exemplo você pode fazer com uma esfera de dimensão mais alta, desde que a dimensão seja ímpar, para que o espaço euclidiano correspondente tenha uma estrutura complexa.
Certo? Ok? É interessante, porque, por exemplo, o que está acontecendo com coisas como o volume desses caras, por exemplo, está indo para zero, né? Do ponto de vista geométrico, eles estão ficando menores. E eu pergunto, então, e se a dimensão for par? Quer dizer, aqui no dimensão ímpar tem uma infinidade de exemplos, né? Uma infinidade de formas espaciais esféricas, que vêm da esfera. E se o espaço for, se a esfera tiver dimensão par, o que acontece? Não tem mais, né? Então vamos provar isso. Vamos provar que não tem mais. Quer dizer, a proposição é que em dimensão par, as únicas formas espaciais esféricas são a própria esfera e o espaço projetivo real. Então, a proposição então, toda forma espacial esférica. Esférica significa que é um quociente da esfera em dimensão par. É isométrica. A própria esfera ou ao espaço projetivo real. Essa é a notação que de vez em quando se usa aqui. E a demonstração usa a álgebra linear, né? Por quê? Porque a gente sabe que isometrias da esfera são transformações lineares, ortogonais. Então, o que você faz é, você vai ter, supõe que tem um quociente, e que a dimensão n é par. Essa hipótese aqui é fundamental, né? Caso contrário, a gente já viu que tem outros. E aí você pega um elemento, digamos que o gama é não trivial. Caso contrário, a variedade já seria isométrica a esfera. Você pega um elemento não trivial do gama. E esse cara vai ser uma isometria da esfera, né? Esse grupo está agindo na esfera. Mas então a gente sabe que ele tem que ser uma transformação linear ortogonal do Rn mais 1. Isso implica que o φ está no n mais 1, que é uma transformação linear ortogonal. E agora é olhar para os autovalores. O objetivo é mostrar que todos os autovalores são menos 1, portanto ele tem que ser aplicação antípoda. Então como é que você prova isso? O que você sabe é que por ser uma isometria, né, os autovalores têm que ter... Os autovalores podem ser complexos, né, que é o caso aqui de uma rotação, né? Quando você faz uma rotação aqui, o autovalor é complexo. Mas lembra que autovalores complexos vêm em pares, né? Ele e o conjugado. Né? Então, se você for olhar para os autovalores dessa transformação, você vai ter n mais 1 deles. E lembra que o n mais 1 é ímpar, né? Que o n é par. Então, se fosse olhar para os autovalores de φ, a priori eu poderia ter uma série de complexos, mas eles têm que vir em pares. Né? Então, significa que o número de autovalores reais tem que ser ímpar. Não é? Mas os reais têm que ser 1 ou menos 1, porque é uma isometria. Não é? E não pode ter nenhum autovalor 1. Por quê? Porque se tivesse um autovalor 1, ela teria um ponto fixo. Né? E, em particular, quando uma ação é totalmente descontínua, em particular, ela é livre. Né? Porque se toda transformação desloca vizinhança, em particular, nenhuma pode ter ponto fixo. Então, você não pode ter autovalores iguais a 1 aqui, né? Então, significa que vai sobrar um menos 1 aqui. Não é isso? Ou seja, significa que o determinante dela dá menos 1, não é isso?
O determinante vai ser o produto dos autovalores, né? É igual a menos 1. Tudo bem, mas agora você olha para o quadrado dela. Não é? Compõe a φ com ela mesma. Se você olha para φ ao quadrado, isso aqui também, ou seja, φ composto com φ, isso aqui também é um elemento do grupo, né? Porque é grupo. E agora o determinante desse φ quadrado tem que ser 1, né? Que é o produto dos determinantes da φ. Então significa que quando você for olhar para os autovalores de φ quadrado, vai ter que ser uma coisa parecida, só que não pode ter mais, não pode sobrar mais o menos 1, né? Vão ter que ser todos iguais a... Vão ter que ser... Como é que é? Vai ter que ter um autovalor 1. Né? Vai ter que ter um autovalor 1. Mas se tem um autovalor 1, como eu sei que a ação é livre, né? Isso implica que o φ quadrado tem que ser a identidade. Né? Mas então, isso implica que todo o autovalor original aqui da φ, o quadrado dele tem que ser 1. Então significa que aqui não pode ter complexos, né? Só pode ter 1 ou menos 1. Então isso significa que a lista dos autovalores de φ são 1 ou menos 1, né? Porque o quadrado tem que dar 1. Só que, como ela age sem pontos fixos, todos eles então têm que ser iguais a menos 1. Né? Então, significa que os autovalores de φ são todos eles iguais a menos 1. Ou seja, isso provei que a φ é a aplicação antípoda. Certo? Então, é só uma demonstração algébrica. Claro isso? Então, isso aqui é pura álgebra linear. Mais tarde no curso, a gente vai ver uma versão, digamos, não linear desse teorema, onde a gente vai estudar isometrias de variedades riemannianas de dimensão par com curvatura positiva. Certo? E a gente vai estudar os pontos fixos dessas coisas. No fundo, vai reduzir a uma álgebra linear, mas aparece uma geometria interessante. Ok, então era isso que eu queria falar sobre ações. Alguma pergunta aí? Alguma pergunta? Bom, se você quiser exemplos de quocientes com curvatura menos 1, o mais simples é olhar para superfícies. Que aí o teorema da uniformização diz que toda superfície de gênero pelo menos 2, né, admite uma métrica de curvatura menos 1. Né? Então, essa métrica vai ter que vir do plano hiperbólico pelo quociente de algum grupo. E a ideia é que você tem que fazer um polígono. Por exemplo, aqui tem um polígono de 8 lados aí. Né? E tem que identificar esses lados de maneira certa para obter o bitório, por exemplo, e assim por diante. Então, esses são relativamente fáceis de construir. Né? Dimensão 3 em diante já fica complicado dar exemplos concretos de variedades hiperbólicas. Mas é um assunto muito grande de geometria. Né? Bom, então vamos terminar só fazendo alguns comentários sobre o espaço hiperbólico, porque essencialmente eu não falei quase nada sobre o espaço hiperbólico, né? Então vamos só falar um pouquinho sobre ele. Não vou provar muita coisa, mas vou só indicar maneiras de provar, né? Por exemplo, um problema é como calcular a curvatura do espaço hiperbólico, né? Você pode seguir, fazer todas as contas lá, e no final encontrar que todas as curvaturas são menos 1. Mas vamos tentar
simplificar um pouco essas contas, uma maneira de fazer isso é a seguinte. Primeiro, o espaço hiperbólico admite vários modelos, né? Eu dei aqui o exemplo de 2, se não me engano. Um que é o semiplano superior, com a métrica euclidiana dividido pelo xn ao quadrado, né? E a outra que é o modelo de Poincaré, que é da bola. Bola aberta de raio 1. Onde você coloca aqui a métrica. Novamente, vai ser um múltiplo da euclidiana, mas o fator aqui, se não me engano, é 4, 1 menos norma de x ao quadrado. Certo? E aí é um exercício mostrar que esses dois espaços são isométricos. Construir uma isometria aqui. Isso não é difícil porque a ideia é que qualquer isometria entre essas duas métricas vai ter que ser, em particular, uma transformação conforme da métrica euclidiana. Né? Porque cada métrica, cada um desses modelos aqui, a métrica é um múltiplo da euclidiana, né? Por uma função. Você diz que uma transformação é conforme entre duas variedades riemannianas se a derivada preserva ângulos, né? Conforme se função. A derivada de f aplicada a V1, derivada de f aplicada a V2, produto escalar. Aqui é o produto escalar da H, né? É sempre igual a um múltiplo, sei lá, uma função, que vai depender do ponto P, multiplicado pelo produto escalar original, da G. Certo? Então, o que está dizendo é que a derivada de f preserva ângulo de vetores. Certo? Algebricamente, né? Uma transformação linear preserva ângulo se ela satisfaz essa propriedade. Então, o que acontece aqui é que se a φ é uma isometria, quer dizer, ela vai mandar essa métrica aqui, né? Nessa métrica aqui, como cada uma delas já é um múltiplo da euclidiana, a φ vai ter que ser conforme com relação à euclidiana. Isso. Estou dizendo que se a φ é uma isometria, entre esses dois caras aqui, entre os dois modelos, né? Então, φ é conforme com respeito às métricas euclidianas. E aí tem o teorema de Liouville que diz que, vamos dizer que a dimensão é maior ou igual a 3. Tem um teorema de Liouville que diz que qualquer transformação conforme da métrica do espaço euclidiano tem que ser uma composição de translações, dilatações e inversões. Então, o que você tem que fazer aqui para construir essa isometria é só encontrar a transformação conforme que manda o semi-espaço na bola. Faz uma inversão aí. Certo? Eu estou falando por alto aqui, deixando como exercício para vocês, tá? Então, a ideia para encontrar a isometria é procurar a transformação conforme que manda o semiplano superior na bola e depois checar que ela é de fato uma isometria. Aí você quer mostrar que esse espaço é completo. Vocês já mostraram isso em algum exercício que eu passei ou não? Para mostrar que esse espaço com a métrica de Poincaré ele é completo, basta mostrar que qualquer curva que sai da origem, por exemplo, e toca o bordo, tem comprimento infinito. Basta mostrar isso. Você chama essa curva de C. Certo? E a ideia aqui é mostrar que... Lembra da demonstração de que bolas geodésicas pequenas são... As geodésicas radiais são minimizantes, né? A ideia era mostrar que o comprimento de qualquer curva é maior ou igual que o comprimento da curva radial.
Aqui vai valer exatamente a mesma coisa. Comprimento dessa curva aqui, se você parar ela aqui, por exemplo, num certo raio, um raio R aqui, o raio R está tendendo para 1, então o comprimento dela vai ser maior ou igual que o comprimento dessa curva radial aqui. Certo? E o ponto é que o comprimento radial você calcula explicitamente e ele vai para mais infinito. Certo? Então, isso é uma ideia para demonstrar que esse espaço é completo, né? Perguntas? Uma das maneiras de caracterizar um espaço completo era mostrar que se você tem uma sequência de pontos que escapa de qualquer compacto, as distâncias vão para mais infinito. Então, esse argumento está provando isso. Certo? No fundo, quando você calcular o comprimento dessa geodésica radial, vai dar uma integral de uma variável que não é integrável, que é a integral da mais infinito. Ok, e sobre a curvatura, o que a gente pode fazer para calcular a curvatura, né? Deixa eu só dar uma ideia de como podemos simplificar isso. Uma ideia é começar em dimensão 2. Deixa eu dar um exercício aqui. Que é checar o seguinte. Imagina que você tem agora uma variedade de dimensão 2, né, com uma certa métrica G. Imagina agora que eu multiplique essa métrica G por uma função. E eu vou escrever essa função dessa maneira aqui. Essa aqui é o que se chama de métrica conforme, né? Então, o exercício é checar que vale a seguinte fórmula. Pergunta é como é que a curvatura da métrica original se relaciona com a curvatura da métrica conforme, onde curvatura aqui é a curvatura de Gauss, porque a gente está em dimensão 2, e a resposta é que vale a seguinte fórmula. Laplaciano G de U menos curvatura de Gauss da G mais curvatura de Gauss da G til exponencial de 2U igual a 0. Certo? Então, provando essa fórmula aqui, você calcula facilmente a curvatura do plano hiperbólico, né? Porque você pode escrever o plano hiperbólico da seguinte maneira. O H2 agora, no modelo de Poincaré, por exemplo. A métrica G, simplesmente a métrica euclidiana, 4, né? 4 sobre 1 menos norma de x ao quadrado. Certo? Então, nesse caso aqui, quem seria a função U? Quem seria a função U aí? Acho que é o log, né? O log disso aqui. Acho que é isso aí. É o log disso daí. É uma função explícita, né? E a fórmula se simplifica, porque nesse caso agora, a métrica com que eu comecei é a métrica euclidiana. Tá? Vamos só mudar a notação aqui para não atrapalhar. A métrica com que eu comecei é a euclidiana, que tem curvatura 0. Esse termo some. Então, a conclusão é que a fórmula me diz que a curvatura da métrica hiperbólica vai ser dada por uma... Você tem que fazer essa conta aqui, né? Que é o Laplaciano euclidiano dessa função U dividido por... Como é? Dividido por exponencial de 2U, né? Só que a exponencial de 2U é o quê? Bom, colocar aqui. Certo? E aí o exercício checar que isso aqui dá menos 1, certo? Então, agora eu vou só explicar como é que a gente vai para o RN, para a dimensão mais alta. Então, deixa eu perguntar a vocês, e agora? Como é que a gente usa isso para calcular a curvatura do espaço hiperbólico de dimensão qualquer?
Alguma ideia aí? Eu quero usar o fato de que eu já sei a curvatura do plano hiperbólico. E não quero mais fazer contas, quero agora só usar o material do curso para chegar aqui, né? Vamos supor, por simplicidade, que é 3. Bola de dimensão 3 aqui. Agora eu tenho que calcular a curvatura seccional de qualquer plano, né? Certo? E em qualquer ponto. Eu vou pegar um ponto e um plano. Certo? Então, qual é a primeira simplificação que eu posso fazer? Levar para a origem, isso. A observação é que a gente já mostrou aqui, né? Que o espaço hiperbólico tem a propriedade de que você sempre pode pegar uma isometria que leva qualquer ponto e manda em qualquer outro ponto e manda qualquer base em qualquer outra base, ortonormais. Então, se eu quiser, eu posso, como eu faço isso por uma isometria, eu posso trazer o ponto para a origem e supor que o meu plano agora passa pela origem. E mais ainda, se eu quiser, eu posso supor que o plano é o plano x3 igual a 0, não é isso? Aqui, esse plano aqui. Onde eu estou usando só o fato de que essas variedades são chamadas homogêneas, tá? É uma variedade riemanniana que tem a propriedade que, dados dois pontos, sempre tem uma isometria que manda um no outro. Aqui é mais forte ainda porque você pode também girar o plano. Ok, então vamos pegar o plano que passa pela origem e que é tangente ao plano horizontal. Como é que eu calculo a curvatura seccional desse plano aqui? Também, sem fazer contas, né? Você ia calculando com a métrica? Sim, mas agora é aí que está o ponto, né? Porque o que eu quero é a curvatura seccional da métrica ambiente. Né? E o plano aqui é uma subvariedade. Como é? Não entendi. Sim, ou seja, o que você tem então, você está indo na direção certa. O que é que você tem que provar, então? Que é totalmente geodésica, né? Você tem que provar que essa subvariedade aqui, x3 igual a 0, é totalmente geodésica. Esse é o ponto aqui. Totalmente geodésica. Porque isso implica, pela equação de Gauss, que a curvatura ambiente é igual à curvatura da métrica induzida. Só que a curvatura da métrica induzida é a curvatura do plano hiperbólico, que teoricamente aqui eu já teria calculado, deu menos 1. Então isso implica que o K de sigma é igual ao K, digamos assim, de sigma. Porque a segunda forma fundamental é 0, né? Só que isso aqui é menos 1, né? Porque esse cara é o plano hiperbólico novamente. Então, assim eu mostro que qualquer plano tem curvatura seccional menos 1. Certo? Às vezes tem coisas que são mais convenientes trabalhar com o modelo do Poincaré, tem outras que é mais fácil trabalhar aqui. Por exemplo, mostrar essa propriedade, que ela é homogênea, é mais fácil usar o modelo do semi-espaço. Porque você pega... Você quer mostrar que tem uma isometria entre dois pontos, né? E preserva o semiplano, né? O que você faz é primeiro observa que se eles estão na mesma altura, né? É fácil, porque aí você faz uma translação. Digamos que eles estejam na mesma altura, né?
Você translada aqui e mantém a coordenada xn fixada. Como a métrica só depende da função xn, né? Isso aqui vai ser uma isometria do espaço hiperbólico. E aí, por outro lado, se os pontos agora estão na mesma vertical, digamos que eles estão sobre a origem aqui, também é fácil construir uma isometria, porque é só pegar a dilatação. Faz a dilatação aqui, que manda o P no Q. E checa que isso também é uma isometria. Então, fazendo esses dois casos, você faz o caso de dois pontos quaisquer, né? Porque primeiro você desce, depois tem a mesma altura. Certo. Ok. Só um comentário final. A geodésica do espaço hiperbólico. Isso aqui você pode generalizar para HN, né? Só fazendo indução. As geodésicas do espaço hiperbólico são simplesmente são as retas que passam pela origem, né? E os círculos que intersectam o bordo ortogonalmente. Essas são as geodésicas. Uma maneira de checar isso é observar, primeiro provar que as radiais são geodésicas, né, que isso é fácil pelas simetrias, e depois observar que toda isometria, né, manda geodésica em geodésica, só que como eu já comentei ali, uma isometria é uma transformação conforme da métrica euclidiana. E toda transformação conforme manda retas em círculos, né? Retas em círculos em geral. Só que aí você observa que, como ela preserva ângulos, a ortogonalidade aqui tem que ser preservada. Então, você tem que obter círculos ortogonais ao bordo. E essas são todas as geodésicas. Então, tá bom. Então, olha, digamos então que o conteúdo da prova vai até aqui, certo? Mas a gente tem mais uma aula na segunda-feira, que eu começo assunto novo. Porque a ideia é que o curso, em termos de capítulos, isso só é 2 terços do curso, mas, por outro lado, o último texto tem teoremas mais substanciais, né? Então, mais ou menos é 50-50.